Muito bem, pessoal. Então, mais uma aulinha agora para nossos estudos remotos, né? A aula de hoje vai ser sobre a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é uma equação bem importante, bastante aplicada, né? Vocês vão trabalhar bastante com ela lá na disciplina de hidráulica, lá para a sétima fase do curso, tá? Então, importante entender bem agora, para depois lá vocês vão esmiuçar mais, ela vai entrar com outras variáveis um pouco mais complexas, tá? Mas é importante, então, essa parte inicial aqui, tá? Então, a equação de Bernoulli ela vai trabalhar com o quê? Ela vai descrever o comportamento de um fluido, então, que se move ao longo de um tubo, né? Esse tubo ele pode ter variação de diâmetro, ele pode ter variação de altura, certo? Então, a equação de Bernoulli ela vai relacionar o quê? Ela relaciona a variação da pressão, a variação da altura e a variação da velocidade. A velocidade varia em função da variação da área, né? Como a gente já viu na aula passada, a equação da continuidade, tá? Em um fluido que é incompressível, né? Que se tem um escoamento estacionário, tá? Então, ela é obtida através da aplicação do princípio de conservação de energia, né? Em fluidos, conservação de energia e conservação de massa, tá? Aí, a figura do primeiro slide de vocês ali mostra, então, um duto, né? O fluido escoando da esquerda para a direita, tá? No primeiro segmento você tem uma área menor, tá? Então, o produto área multiplicado por um comprimento do duto dá o volume desse duto, certo? E a vazão é o produto área vezes a velocidade, certo? Do fluido no duto 1. Como ele vai lá para o duto 2, vejam que o duto 1 e o duto 2, que estão interligados ali, eles têm uma diferença de altura. Ou seja, o fluido, para passar para o ponto 2, ele precisa ganhar energia potencial. Quando um corpo ganha energia potencial, significa que vai diminuir a velocidade dele. O princípio de conservação de energia, a energia total tem que ser conservada, certo? Ainda de que, observando outra coisa, no duto 2, como ele tem diâmetro maior, para que a vazão seja constante, a velocidade de escoamento nele vai ser menor, né? Que é o que a gente viu na equação da continuidade, certo? Então, a equação de Bernoulli vai trabalhar com isso, o princípio de conservação de energia aplicado aí. Então, vai ter pode ter variação da energia cinética, variação da energia potencial gravitacional e ainda sofrer influência por meio das pressões externas aplicadas ao tubo, tá? Segundo slide ali, então, que ele diz ali para nós, analisando a situação descrita na figura ao lado como um sistema não isolado, tá? Nós vamos ter o quê? O fluido externo, por meio de aplicação de forças nas extremidades, vai realizar trabalho no fluido interno do duto, tá? Então, a gente não avalia o que está externo ao fluido, mas, sei lá, por influência de pressão, de uma bomba, do que quer que seja, tá? O fluido dentro do duto está sujeito a uma pressão causada pelo fluido externo ou por um agente externo que seja, tá? O trabalho aplicado, então, sobre esse fluido, ele vai causar uma variação da energia cinética, ou seja, variar a velocidade, tá? Vai causar uma variação da energia potencial gravitacional se houver variação na altura dos dutos, certo? Se não houver variação de altura, se os dois dutos, independente do diâmetro, estiverem na mesma altura, o eixo central deles for o mesmo, não tem variação da energia potencial gravitacional. Mas se tiver variação de altura, tem variação da energia potencial gravitacional no duto, certo? Então, essas são as situações, tá? Então, pelo princípio de conservação de energia, a gente vai escrever o quê? O trabalho é igual à variação de energia potencial mais a variação de energia cinética, né? O trabalho sobre um fluido é dado por uma equação que é P vezes ΔV. P vezes ΔV é o trabalho em um fluido, tá? Então, a gente vai ter lá o trabalho pelo agente externo no duto 1 e o trabalho no duto 2. A diferença de trabalho realizado pelos, né? Porque eu posso ter um trabalho realizado na entrada do duto e um trabalho realizado na saída no sistema contrário. Então, eu tenho que fazer o trabalho do duto 1 menos o trabalho do duto 2. Então, é P1 ΔV menos P2 ΔV igual variação da energia potencial gravitacional, MGH, né? Então, MGH1 menos MGH2, o contrário, né? A final menos a inicial, mais o ΔK. Quem é o ΔK? Variação da energia cinética. Energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, MV final ao quadrado sobre 2 menos MV inicial ao quadrado sobre 2. Tá? Lembrando que o inicial aí é na entrada e o final é na saída, certo? Colocando os termos dessa grande equação aí em comum, né? O que a gente tem em comum? Tem
o ΔV no primeiro termo da igualdade, antes da igualdade. No segundo termo, na primeira parte, nós temos o mg em comum. E na segunda parte, nós temos o m sobre 2 em comum. Tá? Então, isola isso tudo, bota em evidência na frente da equação. Vai sobrar ali o ΔV vezes P1 menos P2, igual a mg vezes, parênteses, H2 menos H1, mais o m sobre 2 vezes o V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, certo? Dividindo todos os termos dessa equação por ΔV, a gente anula o primeiro termo da equação, o ΔV do primeiro some, tá? Vai ficar o ΔV nos outros dois denominadores. E aí vale lembrar os conceitos que a gente já estudou nesse conteúdo, nessa grande unidade que a gente está vendo agora, né? Que a massa específica de uma substância é o quê? É massa dividido por variação de volume. Massa dividido por variação de volume é igual a quem? A massa específica. Então a gente vai substituir, né, o que sobrou ali, ó, m por ΔV na primeira parte e na segunda parte da equação, né? Olha, ó, mg H2 menos H1 dividido por ΔV, pega o m dividido por ΔV e vai substituir por quem? Pela densidade do fluido. A mesma coisa na segunda parte, lá depois do mais, ó, m dividido, lá embaixo tem um ΔV, o m dividido por ΔV substitui pela densidade do fluido. Vai sobrar o que então? P1 menos P2 igual a mg H2 menos H1 mais mi, né? Eu me expressei errado ali na primeira, não é mg, é o mi, né? Que é a densidade do fluido. E na segunda parte, o mi dividido por 2, velocidade 2 ao quadrado menos a velocidade 1 ao quadrado, certo? Né? Rearranjando essa equação aí, tá? Fazendo um rearranjo nessa equação aí, a gente vai ter o quê? Né? Lá, ó, passa o P1, deixa o que é 1 para um lado, o que é 2 para o outro, né? Então a gente vai ter P1 mais mi GH1, a altura 1 é a altura da entrada, mais mi V1 ao quadrado sobre 2, V1 é a velocidade do duto 1, que é onde está entrando o fluido, igual do outro lado P2, né? Mais mi GH2, H2 é a altura do duto na saída do fluido, mais mi V2 ao quadrado dividido por 2. Esse V2 é a velocidade do fluido no duto de saída. Tá? Importante deixar claro, quem é o P1, quem é o P2? O P1 é o valor da pressão exercida na entrada do duto 1. Tá? Por exemplo, quem é que exerce pressão sobre o fluido na entrada do duto? É a bomba, por exemplo. É uma bomba, então é a pressão exercida pela bomba. Ah, não é uma bomba, é a pressão atmosférica só. Então, a pressão atmosférica. Quem é que é o valor do P2? É o valor exercido sobre o fluido lá na saída do duto 2, que pode ser o quê? Sei lá, uma bomba, né, de menor potência, bombeando ao contrário, não sei se teria lógica isso, mas, por exemplo, né, se a água sai em um ponto qualquer, certamente naquele ponto de saída vai ter pressão atmosférica. Né? Então, a pressão atmosférica sempre é um fator de uma pressão externa agindo o contrário do movimento de saída do fluido. Tá? Importante, gente, na equação de Bernoulli, as unidades. A pressão tem que ser dada em Pascal, que é 1 Newton por metro quadrado. A densidade do fluido tem que ser dada em quilograma por metro cúbico. A altura tem que ser dada em metro. A velocidade tem que ser dada em metro por segundo. E o valor da gravidade ali tem que ser dado em metros por segundo ao quadrado. Um dos grandes erros que acontece na equação de Bernoulli por parte dos alunos é problema de unidade. Tá? Separa os dados tudo bonitinho, mas precisa fazer transformação de unidade e os alunos acabam errando. Então, tomem cuidado com as unidades. Tá? O que sobrou da equação ali? Ó? Então, no slide seguinte já está separadinho ali, ó, a parte vermelha para a esquerda, a parte azul para a direita, né? O P1, olha o que diz lá, ó, pressão externa exercida sobre o fluido no ponto 1, geralmente o valor da pressão atmosférica. Quem é o MiGH1? É a parcela da energia potencial gravitacional no fluido 1, a altura, energia potencial. Quem é o MiV1 ao quadrado sobre 2? É a parcela da energia cinética do fluido no duto 1. Né? O P2, quem é o P2? É a pressão externa exercida sobre o fluido lá na saída, lá no ponto 2. De novo, geralmente é o valor da pressão atmosférica. Quem é o MiGH2? É a parcela da energia potencial gravitacional no duto 2, em relação à altura. Quem é o MiV2 ao quadrado sobre 2? É a parcela da energia cinética no ponto 2, relacionado com a velocidade de escoamento do fluido. Ok?
exemplo 10, né? Exemplo de aplicação da equação de Bernoulli. Olha o que diz lá, ó. O tanque da figura tem grandes dimensões. Paramos aí. Grandes dimensões. O que significa um tanque ter grandes dimensões? Né? Imaginem vocês o seguinte, se vocês pegam, vamos imaginar, um cano, né? Pega um cano de 5 centímetros de diâmetro, 50, né? 50 milímetros de diâmetro, um cano com 1 metro de altura, certo? Aí você enche, bota veda embaixo, sei lá, bota um tampão embaixo e faz um furo na base dele na lateral. Aí você enche isso de água, tá? Conforme a água vai descendo, né? Porque a água vai escoar por esse furo. Conforme a água vai descendo, o que vai acontecendo? Tá? A altura da coluna de água vai diminuindo. Se diminui a altura da coluna de água, diminui a pressão sobre o fluido. Se diminui a pressão sobre o fluido, varia a velocidade com que ele sai lá naquele furo. Agora, se eu tenho um tanque de grandes dimensões, o que seria um tanque de grandes dimensões? Imagine o seguinte, um tanque de grandes dimensões é uma barragem. Imagina a barragem de Itaipu, né? A represa de Itaipu, tá? Águas descem pelos dutos forçados para fazer girar lá as turbinas e gerar energia elétrica, tá? Enquanto a água desce por aqueles dutos, vocês não conseguem observar a parede interna do reservatório descendo. Por quê? Porque é um reservatório tão grande, que a saída de água não vai interferir na sua altura. Então, a velocidade com que a água desce ali na parede interna do reservatório é insignificante. É diferente do tubinho que eu peguei lá de 50 milímetros, né? Um tubo de 50. O tubo de 50 é muito pequenininho, é um reservatório pequeno. Conforme a água desce, vai escoando lá pelo furo, eu vejo a água descendo. E se eu vejo a água descendo, significa o quê? Significa que a água tem uma velocidade no duto 1. Tá? A velocidade no duto 1. Quando eu tenho um tanque de grandes dimensões, qual é a velocidade com que a água desce no duto? É insignificante, portanto essa parcela vai ser igual a zero, certo? Essa é uma dica importante. Tá? Tanque de grandes dimensões tem esse significado. Então, voltando à leitura. O tanque da figura tem grandes dimensões e descarrega a água por um tubo de 50 milímetros de diâmetro, lá na saída 2, conforme indica a figura. Considerando o fluido ideal, determinar a velocidade com que a água sai do tubo. Então, a velocidade com que a água sai lá no ponto 2 e qual é a vazão dela. Tá? Então, primeira observação, está feita ali do lado, né? Primeira observação a ser feita é que ao afirmar-se que o tanque tem grandes dimensões, significa dizer que conforme a água vai escoando e saindo pelo tubo 2, a velocidade com que a coluna de líquido desce no tanque é insignificante, a ponto da parcela de energia cinética no ponto 1 ser zerado. É aquilo que eu acabei de dizer. Então, como o tanque é grande, a água não tem velocidade significativa de descida no tanque. Então, a parcela na parte 1 da equação ali, a energia cinética, ela é zerada, tá? Tanto que está cortado lá em vermelho. Outra coisa importante, ó, tanto na parte 1, na entrada do tanque 1, como na saída lá 2, quem são os agentes de pressão externa sobre o fluido? No ponto 1 é a pressão atmosférica, no ponto 2 é a pressão atmosférica também. Se as duas são pressão atmosférica e têm o mesmo valor, simplifica a pressão atmosférica, também na equação. Tá? Bom, o que vai sobrar aí então com essa simplificação? Sobrou o termo μgh1 igual a μgh2 mais μv2 sobre 2. Vejam, nos 3 termos que sobraram dessa equação, eu tenho o μ. Então, eu posso botar o μ em evidência e simplificar ele. Como estão em todos os termos, eu posso simplificar o μ. Eu não preciso saber a densidade do fluido para fazer a conta que ele me pede aqui. Tá? Então, vai sobrar o quê? Só gravidade vezes altura 1 igual a outra parte, gravidade vezes altura 2, mais V2 ao quadrado sobre 2. Né? Gravidade, 9,81. Então, 9,81 vezes 10 igual a 9,81 vezes 2, mais a velocidade de 2 ao quadrado dividido por 2. Tá? O primeiro termo vai dar 98,1. O segundo termo vai dar 9,81 vezes 2, dá 19,62. Esse termo está somando, passa para o outro lado subtraindo, já está ali subtraindo. O que sobrou do termo direito? V ao quadrado sobre 2. Bom, esse 2 que sobrou aqui está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando, mas antes eu vou fazer a subtração, 98,1 menos 19,62. Isso resulta em 78,48, que vai ser multiplicado pelo 2 que estava no denominador. Tá? 78,48 vezes 2
é igual a 156,96. Como V estava ao quadrado, o que eu vou fazer? Extrair a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 156,96 será igual a 12,53 metros por segundo. Veja que eu já usei todas as grandezas nas unidades do Sistema Internacional, consequentemente, chego numa resposta cuja grandeza também é uma unidade do Sistema Internacional. Tá? Então, a velocidade de saída lá no duto 2, 12,53 metros por segundo de velocidade de escoamento na saída lá do bocal 2, ok? Muito bem. Ali pedi a vazão, né? Não está calculado, esqueci de calcular aqui no exemplo, tá? A vazão. Bom, como é que eu vou calcular a vazão? É a velocidade vezes a área do bocal lá no duto 2, tá? Como o problema deu o diâmetro dele de 50 milímetros, agora cuidado com as unidades. A velocidade está em metros por segundo, eu preciso que a área esteja em metros quadrados. Então, eu vou pegar 50 milímetros e vou transformar para metro. Como é que eu transformo 50 milímetros para metro? Divido por milímetro. Divido por 1000. Então, eu vou ter 50 milímetros dividido por 1000. Isso vai dar 0,05. Tá? 0,05. Este é o diâmetro. Dividir por 2, 0,025. Vai ser o raio. Eleva ao quadrado, multiplico por π. Aí eu vou ter a área no duto 2. Tá? Aí eu vou pegar esta área e vou multiplicar pelo 12,53 e isso, o resultado disso que eu não tenho calculado aqui, vai dar um número, um valor numérico que será um volume, a vazão, perdão, que é o quê? A vazão em que unidade? Metros cúbicos por segundo. Tá? Metros cúbicos por segundo. Para um produtor, um produtor qualquer, não tem muito sentido você chegar lá e dizer assim, a gente vai fazer um sistema de instalação aqui e vamos instalar um reservatório lá no alto do morro, que vai fazer o sistema de irrigação de sua propriedade. A gente fez o cálculo aqui e a vazão para fazer o sistema de irrigação vai ser de tantos metros cúbicos por segundo. Ele não vai ter muita noção disso. Você precisa dizer para ele o quê? A vazão em litros. Ele quer saber a unidade de volume que é compreensível para ele é litro. Como é que eu transformo a vazão em metros cúbicos por segundo para litros por segundo? Simples. Cada metro cúbico tem 1000 litros. Então, você pega a resposta final em metros cúbicos por segundo, multiplica por 1000, e aí você tem a vazão em litros por segundo, que é uma grandeza que o produtor lá vai saber interpretar. Metro cúbico por segundo, para ele, talvez não tenha muito sentido, certo? Você precisa calcular em metros cúbicos por segundo. Ele precisa saber uma grandeza que seja compreensível para ele, e aí cabe você também fazer essa linguagem ser acessível ao produtor, para quem vocês vão prestar serviço, né, e passar as informações, certo? Bom, então encerramos aqui essa aula, tá?